Olá, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e este é um live especial que nós prometemos pela manhã no programa Duplo Expresso para falarmos sobre fake news. Então é muito bom ter você em nossa companhia mais uma vez. Daqui a pouco eu vou ter o Rômulus que vai participar comigo desse debate, que vai ter as presenças aí do Paulo Gamba e também do Dr. Rubens Francisco, tá? É um prazer ter você aqui. Você também pode fazer como sempre faz nos outros espaços, compartilhando, convidando amigos, curtindo as páginas, para que possamos ampliar essa audiência, o fake news que tem sido muito debatido, não é? Não é um fenômeno, não é um fenômeno exclusivo do Brasil aí com Gilmar Mendes e etc. O fake news é uma preocupação de estudiosos do direito, estudiosos da comunicação social de todo mundo, porque está cada vez mais difícil compreender. O Rômulo chegou aqui, eu vou adicionar logo o Rômulo, tá? Vamos ver o Rômulo agora. Olá, Rômulus. Bom dia, né? Boa tarde aqui na Suécia e na Suíça também. Verdade. Mas bom dia, 11 da manhã. Há tanto tempo que a gente não se vê e não fala com quem está aí do outro lado, né, Wellington? Pois é, rapaz. Você já ouviu falar nessa palavra chamada saudade? Estava com saudade. Rapaz. Muita gente boa que acompanha o programa pela manhã já está aqui com a gente. E é muito bom ter um público que tem sido cada vez mais leal, cada vez mais fiel. E a gente está transmitindo esse live a partir da página do Cafezinho, tá? Mas todas as outras páginas também retransmitem. O Rubens Francisco já está com a gente acompanhando o passo aqui. Eu estou tentando, porque ele não está online, então fica um pouco complicado chamar pelo Skype, mas eu vou tentar aqui chamar o Rubens pelo Skype logo para ele já entrar com a gente. E esse live não vai ser um live longo e tal, vai ser um live objetivo, um live para a gente tentar aqui trazer alguns conceitos sobre o que é fake news para que a gente não perca esse debate, né? Esse debate. Olá, sim. Só lembrando, eu vou aqui enquanto você está introduzindo aí o Rubens, compartilhar, galera, compartilhando aí, para a gente não estar uma massa crítica aqui para discussão. É isso aí, todo mundo compartilhando. O Rubens já chegou aqui com a gente. Olá, Rubens, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Mais uma vez, bom dia. Você esteve rapidinho com a gente lá e no programa Duplo Expresso pela manhã. E agora você volta aqui para falar do ponto de vista do direito, né? O que é isso aí que estão chamando de fake news. Então, Rubens, eu quero começar já com você mesmo, enquanto eu vou tentando aqui o contato com o Paulo Gamba, para que a gente possa tentar entender o que é esse fake news. Como você definiria isso? Como é que você vê essa tentativa aí de controle do que é divulgado através de uma força-tarefa digital aí com Gilmar Mendes com TSE, e tem aí a Polícia Federal, Exército, não sei o que, aquela coisa, pressão do cacete. Me diga aí, Rubens. Wellington. Rubens, o Rômulo quer falar antes. Você fez o rol aí, né? Que se fala em inglês, aquele usual suspects, são suspeitos de sempre, né? Ministério Público, Polícia Federal, Inteligência do Exército, Gilmar Mendes, boa coisa daí não sairá. Então, Rômulo já antecipou a opinião dele aí. Rubens, o que é que você me diz sobre isso? Então, vamos lá, tentar botar um plano didático para a gente começar a discussão, distinguir as coisas, né? Essa questão do fake news, ela surge lá nos Estados Unidos, é um objeto delimitado aí por umas questões lá entre os partidos políticos lá, os polos políticos, né, democratas, republicanos e tal, com efeitos práticos, né? Então, se imaginou uma série de coisas. Aqui no Brasil, esse movimento que você está vendo aí, que você falou, que são essas figuras, esses personagens aí que estão sempre, né, de uma forma ou de outra, envolvidos, né, nesses afazeres aí, né, de controlar a cabeça do brasileiro. A Globo, por exemplo, ela
passa várias notícias que a iniciativa, inclusive, seria de um delegado da Polícia Federal que estava sugerindo utilizar a Lei de Segurança Nacional, que foi editada em 83, já no finalzinho da ditadura, para as eleições de 2018, a pretexto de evitar de influenciar eleições. Assim, que essa Globo que você está falando aí é a Globo que está na máfia da FIFA e a mesma Globo do Proconsult, lá com o Brizola, não é isso? A Globo brasileira, né? É isso. Nossos assuntos são bem domésticos, né? Esse canal aqui que vocês criam, né? Que vocês patrocinam, que vocês propiciam público, ele é a versão em português, né? Daquele filme do Matrix, né? Você tenta acordar o pessoal do sono. Você é o Morfeu sueco. Então você fica tentando acordar o pessoal do sono. Essa questão do fake news brasileiro, né, que chamou a atenção da blogosfera mundial, porque de uma forma ou de outra já perceberam que pegaram o Brasil aí para servir de cobaia para uma série de coisas que não podem ser implantadas em países civilizados. Então, experimentam por aqui. O pretexto aí que estão tentando sustentar que, de alguma forma, isso iria atrapalhar as eleições, como se fosse alguma novidade, né? Isso sempre aconteceu. Em termos de direito, nós já temos, como todo país, né? Você tem uma lei de imprensa, para poder... Questão de dano, né? Responsabilidade de imprensa, né? Por algum dano moral, material, aí, por veicular notícia que não seja verdadeira. Né? Então, a questão é que esse termo fake news, ele acabou perdendo um pouco, aplicado aqui na realidade brasileira, perdeu um pouco o sentido original. Porque, na verdade, quando essa história do fake news surgiu lá nos Estados Unidos, era em relação ao que a gente chama no direito de dolo específico. Ou seja, não era simplesmente para passar uma notícia errada por irresponsabilidade, por imperícia, né, por amadorismo. Né. Haveria um objetivo financeiro, econômico, político para a criação dessa informação falsa, de modo a influenciar no grupo, né, ou desestruturar um grupo. Já tinham noção dessa questão da guerra, dessa guerra híbrida, né? E essa seria uma das ferramentas. Então, essa é a origem do fake news. Agora, lá nos Estados Unidos, obviamente, né, o pessoal mais culto, devem existir centenas de canais de comunicação como o seu, em língua inglesa. Né? Para português, acho que só esse daqui, o cafezinho, né? Você tem um leque mais restrito de livre opinião e formadores de opinião, né? Não trazer opinião pronta para disseminar os seus pares, né? Como são os outros canais, né? São os canais narcisistas, né? Eles vão buscando espelhos e vão replicando as imagens. Então, vai todo mundo pensando do mesmo jeito, parece estar pensando do mesmo jeito, na verdade está só replicando aí uma ideia que foi criada com algum objetivo. O fato disso, vamos dizer assim, né? Se essa ideia aí que a Globo dissemina realmente tenha partido da Polícia Federal. A Polícia Federal, por algum motivo, eu acho que pelo tédio, né, não tem muito o que fazer, então ela pensou em ter esse tipo de atividade, né, para quebrar um pouco a rotina. Né, deve estar muito pouca tarefa, muito pouco problema para resolver. Então ela tem gente e tempo para poder ficar vigiando o que vai acontecer na internet durante as eleições. Porque você tem que olhar o lado funcional, né? O pessoal está lá, né, ganha lá o dinheiro, não está fazendo nada, então ele quer ser útil. Então ele achou essa atividade para poder contribuir para a sociedade brasileira. Pois, Rubens, Rubens, é o seguinte, eu entrevistei há 2 anos um especialista em combate ao terrorismo aqui da Europa.
E ele me falou o seguinte: é impossível combater o terrorismo quando as células potencialmente capazes de praticar um ato terrorista já estão dentro do seu território. Certo? Foi o que ele me falou. Ele disse que para vigiar cada terrorista são necessários 5 policiais com dedicação plena. Ou seja, a cada um potencial terrorista, você tem que ter 5 policiais vigiando ele. O fake news, ele é digital. Uma pessoa pode criar 100 perfis falsos e sair por aí distribuindo mentiras. E agora a minha pergunta, e isso eu vou passar daqui pro Rômulo comentar também, é o que é que vai ser verdade? Porque isso é uma questão filosófica. O que é a verdade de quem vai ser fake news? Vai ser parâmetro de verdade? É essa a questão. Sim, vai ser... Assim, a proposta é que quem dê a palavra final do que é certo e errado, do que é verdadeiro e do que é falso, é o Estado. Agora, respondendo a sua pergunta que você está falando aí da possibilidade do perfil falso ficar disseminando boato e tal, o alvo, provavelmente, né, o alvo dessa operação fake news não serão os perfis falsos, serão os perfis verdadeiros. Aonde, por exemplo, por que acontece? O que a priori seria o fake news? Né? É uma versão diferente, né, do que se teria como aceitável, como verdade, determinado fato. Né? Ou, de repente, até um fato que nem existiu. Mas a simples versão conflituosa do que se tem como verdade, né, já poderia constituir o tal do fake news. Uhum. Então, se você normatizar isso, se você conseguir colocar no Congresso Nacional uma base legal, e assim, não é necessário, porque ele pode recorrer à Lei de Segurança Nacional, uma lei horrível, que permite você fazer qualquer coisa. Eu já falei dela aqui, né, naquela situação da greve da polícia da Bahia, né, em que o Prisco foi preso porque ele ia cometer crimes. Então, com esse argumento que ele ia cometer crimes, ele foi preso preventivamente. Ela te permite tudo. Permite o Estado, ele decreta, né, decreta assim, entre aspas, né, porque não precisa do presidente decretar o estado de sítio, como prevê aí na estado de guerra, sei lá. Essa Lei de Segurança Nacional, ela dá uma brecha para que essas forças de segurança, né, esses atores subalternos aí, comecem a protagonizar. O delegado vai lá, aí começa lá, bota lá aquele distintivo no peito, já sai. A operação fake, não sei o quê. Aí começa, aí já sai na Globo, não sei o quê. Aí prende um cara porque ele era isso, ele era aquilo. Está dizendo que é isso mesmo, está aí público diz que é isso mesmo e tal. Tem que prender preventivamente, porque senão é um perigo para a sociedade. Todo mundo já aceita isso, porque se manda prender porque é perigo para a sociedade, ninguém questiona mais nada disso. E aí você começa. Então, por exemplo, vamos supor, estamos aqui discutindo um ponto de vista qualquer no decorrer aí das eleições de 2018, né? Você, com fontes aí da Europa, propõe uma discussão de um ponto de vista diferenciado de como está sendo tratado pela imprensa oficial, né? Vamos dizer assim, a Globo, a Bandeirante, enfim. Aí você, olha, tem informações aqui que isso aqui, na verdade, está querendo levar aquilo. E pode ser apenas uma opinião. Você tá aí, tem esse cenário aqui, tudo está indicando que o objetivo é esse aqui, mas, na verdade, existe um pensamento de que esse tipo de coisa, na verdade, quer originar determinada coisa, e não o que está sendo dito. Uhum. Isso, dentro da lei draconiana, né, se criar um alvoroço, né, sei lá, alguma coisa desse tipo, sei lá, fulano está sendo sacaneado, entendeu? Aí, o Wellington lá está tendo problema. Aí você está na Lei de Segurança Nacional, entendeu? Funciona assim, a ideia é essa. O esqueleto básico vai ser esse aí.
Então é uma tentativa de dar normalidade ao arbítrio. É isso aí, Rubens? Dentro do que você resume. Isso você já está vendo na política. Se, por exemplo, passou a reforma trabalhista, que foi uma atrocidade sem tamanho, jogou tudo quanto é conquista pelo ralo, e foi a mesma coisa que você noticiar que o Palmeiras perdeu de 2-0 para o Chapecoense. Uhum. Existe um embotamento emocional para lidar com as coisas e as pessoas colocam no mesmo patamar, né? Então, já vai perdendo aquela capacidade de se indignar. Ainda tem alguma coisa nesses canais de comunicação, e que nem vocês falaram aí, o Lula, na hora de falar lá, citou a construção, né, de ideias aí que foi colocado pelo Duplo Expresso, da questão de Canudos e tal. Isso vai chamando a atenção desse pessoal. Fala, olha, ainda tem essa frestinha aqui para os caras respirar. Então eu sou nós somos aqui a frestinha do fake news para eles, né? Na cabeça deles. Exatamente. Tá, ele não vai poder colocar. Ô, Rubens, aproveitar que você deu essa frestinha aí, a gente volta daqui a pouco com você, para você já falar um pouco mais sobre essa profundidade aí, porque, né, você fica dando ideia aí aos caras, então, para eles esquecerem, eu vou chamar o Rômulo, que também é advogado, é meu colega de apresentação, mas ele é doutor em Direito Internacional e tem aí muita coisa para falar. Ô, Rômulo, você que trabalha, é profundo conhecedor das relações diplomáticas, como é que você enxerga essa questão? Está em debate aqui na Europa, né, Rômulo? Aqui na Suécia não se fala em outra coisa. Esse debate, todo mundo reprovando essa tentativa de controle de conteúdos, porque é semente para o fim da liberdade de expressão e de imprensa. Então, como é que você vê isso, Rômulo? Wellington, quem está na crista da onda dessa discussão, eu acredito que seja a França. O Emmanuel Macron, ele quer passar uma legislação definindo o que é fake news. Mas se você observar na própria sociedade francesa, na imprensa francesa, que levou o Emmanuel Macron no colo durante a candidatura, eu posso dizer com tranquilidade, eu acompanhei de perto, o Emmanuel Macron foi eleito pela imprensa, ele foi levado no colo, mas a mesma imprensa, a grande imprensa tradicional, está desconfiada dessa lei, porque sabe que isso aí, depois que você tira o gênio da garrafa, é muito difícil controlar. Então, mesmo a grande imprensa tem escrito artigos, falando, peraí, vamos ver como é que isso vai ser definido. E então a gente tem que acompanhar de perto essa discussão na França, porque o Emmanuel Macron, ele é o modelo de golpe midiático, de bolha midiática para o resto das democracias que estão sendo golpeadas. Inclusive o Brasil, não é coincidência que ontem o Fernando Henrique falou que o Brasil precisa de um Emmanuel Macron. Ele está de olho nisso, eles querem falsificar isso para o Brasil, e também na discussão da fake news. Então, vamos ficar de olho no que está acontecendo na França. Fala, Wellington. Não, o Brasil precisa que Fernando Henrique Cardoso cale a boca. Toda vez que ele abre a boca, só sai porcaria. Continue, Rômulo. Pois é, então a gente tem que ver, porque ali é o paradigma do que eles estão planejando para a gente. Agora, justamente, eu queria perguntar para o Rubens uma dúvida minha. Ele mencionou a questão lá que ele acompanhou do Prisco, lá na Bahia, e da Lei de Segurança Nacional, porque Rubens, quando eu vi o pessoal da Polícia Federal com essa discussão de fake news, dizendo que se não houver uma lei nova definindo o que é fake news e qual vai ser a repressão, estabelecendo um novo tipo penal, que eles iam ter que recorrer à Lei de Segurança Nacional. Na minha interpretação, eu vi isso como um bode na sala, porque a Lei de Segurança Nacional ela prevê que os tribunais competentes serão tribunais militares. No caso da fake news, que é uma coisa muito rápida, ainda mais com redes sociais, a gente deveria imaginar tribunais militares pedindo medidas cautelares. Eu não imagino isso no Brasil, ainda mais no ambiente de eleição. Então, eu vi isso como um álibi, um bode na sala da Polícia Federal para tentar forçar e dizer, olha, se vocês não aprovarem, vai ser uma coisa muito pior. E aí usaram aqueles artigos abertos falando disseminação de boatos que causem pânico nacional. E, evidentemente que ninguém vai fazer uma interpretação extensiva de um tipo penal para isso abarcar blog que publica uma notícia online que seja inverídica. Isso, né, todo mundo sabe que o direito penal, o princípio da legalidade, que é um dos basilar do direito, diz que a interpretação é restritiva do direito penal e dos tipos penais. Então, eu vi isso como um bode na sala tentando usar essa lei da segurança nacional. Como você vê dessa forma também, Rubens? Você acha que eles podem forçar uma barra? Ô, Rubens, antes de você responder, se
a pergunta do Rômulo daqui a pouco. Rômulo, inclusive você vai ter que escrever aí, né? Porque você fez um prelúdio. Porque eu vou passar, sabe quem é que está com a gente também aqui em linha? O Paulo Gamba. Alô, Paulo Gamba, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde em Lisboa, né? Porque você está em Lisboa. Bom dia no Brasil ainda, 11h23 no Brasil. E esse live é para o Brasil, então... Quer dizer, esse live é preferencialmente para o público brasileiro, mas assim, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo assiste. Já é boa noite no Japão, por exemplo. Então, o Paulo Gamba, recentemente eu participei de um debate, de uma discussão, na verdade, sobre conceitos de fake news para Angola. E esse é um tema que tem dominado, né? A imprensa, os ministérios da comunicação de todos os países. É a pauta das 3 refeições, como a gente fala brincando. E eu queria saber a sua opinião. Você está em Lisboa, você é professor universitário de Direito Internacional, e eu queria saber como é que você enxerga essa questão aí do fake news. Bom dia ao pessoal que me está a ver, ouvir. Boa tarde para você, o Rômulo. Consegue me ouvir? Sim, e o Rubens, que está no Brasil, bom dia para ele também. Bom dia para o Rubens, boa tarde para a Camila. Camila está no Brasil. Tá na Europa, né? Então, não. Camila tá lá em Baurives. Né? Ok. Tá bom. Pois é, o fake news, de facto, tornou-se agora um problema. Isso faz-me lembrar um adágio popular que é muito corrido, que se fala muito em Angola. Sim. Que na hora que diz o seguinte, existem verdades, existem mentiras que parecem ser verdades, existem verdades que parecem ser mentira. E o conceito de fake news tem afetado amplamente os Estados. E em Angola, por exemplo, desde 2015, que por via de um decreto presidencial aprovou-se os gabinetes de comunicação e imprensa ou comunicação institucional, justamente para que os órgãos de comunicação desses departamentos ministeriais falem de forma oficial, visando o combate àquilo que são as fake news. Uhum. Mas é importante que nós nos apercebamos também que o conteúdo do conceito de fake news, na verdade, ele é um termo novo, não é? Uhum. É um termo novo porque só agora se definiu, mas do ponto de vista prático, as fake news, elas existem desde há muito tempo. Olha, está acontecendo algum problema em Lisboa aí, um terremoto em Lisboa. Continua aí, Paulo Gamba. Pois é, então há um jornalista, o Michael Ratutsky, Sim. O Wellington conhece muito bem. Sim, claro. Ele, portanto, combate muito o fake news. E esse conteúdo de fake news, Wellington, é importante que seja claro que elas também têm várias constelações. E as constelações do fake news, se por um lado ela pode ser utilizada em forma de sátira ou paródia, quando não há intenção de fazer mal, mas ele tem um grande potencial por trás. São poucas as pessoas que se apercebem desse conteúdo. Uhum. Há um outro elemento que tem precisamente a ver com fake news também, que é a falsa conexão. Portanto, essa falsa conexão tem precisamente a ver com as manchetes visuais, né? Quando as manchetes visuais das legendas não dão suporte ao conteúdo. Aí o Wellington é filólogo, percebe melhor que eu, tem precisamente a ver com o fenômeno da semiótica, né? Sim, claro. Depois tem precisamente, o outro elemento tem a ver com o conteúdo enganoso, ou seja, a má utilização da informação para moldar um problema ou um indivíduo. Quer dizer, pega-se propositadamente uma informação com um conteúdo enganoso e esse conteúdo enganoso repercute negativamente na esfera crítica dessa pessoa. O conteúdo falso, vamos aqui estabelecer a diferença, há aqui uma diferença entre conteúdo enganoso. Enquanto o conteúdo enganoso tem precisamente a ver com a má utilização da informação para moldar um problema, no conteúdo falso
quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais. E não o que muito se tem visto é a forma como alguma imprensa trata, para ser mais Paulo, tá cortando um pouco aí a sua voz. E eu quero pedir ao Rubens, que está ouvindo aqui, para fazer silêncio aí, tá movendo xícara, café, sei lá o que é, um barulho danado aí. Eu já escrevi para ele. Não é do terremoto de Lisboa. Não é o terremoto de Lisboa, é lá de Brasília esse terremoto, com o Rubens. Então tá, vamos, prossiga aí agora, Paulo Gamba. Olha, só para avisar o público, Paulo, só para avisar o público, Paulo, só para avisar o público que está chegando agora, você está assistindo a um debate sobre fake news. Eu sou o Wellington Calazans, estou falando a partir de Estocolmo, Rômulus Maia está falando a partir da Suíça, e nós estamos conversando com os advogados Rubens Francisco e Abel Paulo Gamba. Paulo Gamba é professor universitário em Angola, de Direito Internacional, e Rubens é um advogado que é comentarista do nosso programa e que tem uma larga experiência em processos de interesse público, é um dos fundadores do grupo Pró-Vítimas, que defendem pessoas que estão sendo vítimas de abuso de autoridade. Então, estamos falando sobre fake news e o Paulo Gamba agora conclui o pensamento dele. Introdutório. Paulo. Wellington, eu estava a tentar estabelecer uma diferença de um elemento que aparece no fake news que se chama conteúdo. Uhum. Portanto, tem a perspectiva do conteúdo enganoso, tem a perspectiva do conteúdo falso, tem a perspectiva do conteúdo do impostor, tem a manipulação do conteúdo e o conteúdo fabricado. Uhum. A diferença que existe entre esses elementos é que no conteúdo enganoso existe uma má utilização da informação que era para moldar um problema. Ao passo que o conteúdo falso é quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas. Essas informações falsas têm um determinado contexto. No conteúdo da impostora, as fontes verdadeiras elas são forjadas com conteúdo falso. E na manipulação do conteúdo é quando a informação genuína ou imagens são manipuladas para enganar com fotos adulteradas. Uhum. Já os conteúdos fabricados têm um conteúdo novo e é 100% falso, projetado para enganar ou fazer mal. E um exemplo claro deste conteúdo enganoso, conteúdo falso, conteúdo impostor, manipulação de conteúdo ou conteúdo fabricado, Wellington e Rômulo, sim, é precisamente a informação que a mídia tradicional no Brasil, nesse momento, tem dado em relação ao julgamento do ex-presidente Lula da Silva. Eu falo aqui precisamente da Rede Globo. Uhum. Ou seja, vê-se inclusive que em alguns países existem comentaristas que têm como fonte de pesquisa os sites das empresas da Fundação Marinho e desses sites, dessas informações, eles usam como elemento probatório para justificar o andamento do julgamento do ex-presidente Lula da Silva, que é um conteúdo falso. Uhum. Agora, nesse conteúdo está lá também o princípio da boa-fé. Ou seja, as pessoas sabem que o conteúdo é falso, o conteúdo é enganoso, mas mesmo assim usam do conteúdo para informar os menos informados. Portanto, há aí uma clara violação do princípio da boa-fé. E eu estava aqui antes da minha intervenção a ouvir o Rômulo a falar muito bem. Há um elemento que é básico no processo penal, que não existe neologismo em sede de direito penal. A interpretação é restritiva e não necessariamente ampla como no direito civil. Então, é importante que as pessoas tenham a noção de que o direito é composto por um conjunto de princípios e um dos elementos fundamentais do direito é o princípio da presunção da inocência. Uhum. Independentemente da pessoa ser acusada e o ônus da prova recair a quem acusa, portanto, quem acusa deve provar, mas existe muito conteúdo falso que são acusadas a determinadas pessoas que até a pessoa provar que, de facto, aquele conteúdo não corresponde à verdade, já fica manchada a personalidade da pessoa e é muito difícil voltar a ser aquilo que era antes. Então, Wellington, isso é para dizer que as fake news, elas afetam um conjunto de pessoas, um conjunto de instituições e não se lembra que, não te esqueças, Wellington, que no início, na primeira entrevista coletiva que
que eu chamo Pat Donald, né? Sim. Donald Trump, Donald deu, Trump. quando entrou para a Casa Branca, olha aqui, ele acusou a CNN de fake news e, inclusive, não deu a palavra ao jornalista desta cadeia de televisão. Justamente porque, quer dizer, há aquele rancor, há aquela decepção que a pessoa tem em função de uma notícia que não corresponde à verdade, mas que é partilhada por milhares de pessoas, e a justificação dessa fake news não ter o mesmo impacto em relação à notícia divulgada. Pois é, o Paulo Gamba, eu vou voltar aqui para o Rubens, que já fez a introdução sobre o tema, e tem uma pergunta. O Rômulo, você que vai perguntar, porque sua pergunta é tão grande que você que vai ler aqui esse negócio. Eu leio. Rubens, repetindo. Rubens, me ouve? Ah, você lembra? Ele já lembra da pergunta. Pois é, eu vou só para quem está nos ouvindo. Rubens, é importante, Rubens, porque tem muitas pessoas que chegaram depois. Então, por favor, brevemente, a Lei de Segurança Nacional prevê a competência de tribunais militares para os crimes previstos nela. Eu Rômulo, não imagino, em pleno contexto eleitoral, tribunais militares expedindo medidas cautelares para censurar sites na internet, fazendo interpretações extensivas de tipos penais, como o artigo 23, inciso 1º da Lei de Segurança Nacional, que diz incitar a subversão da ordem política e social. Resta apenas a capacidade da Polícia Federal de instaurar inquéritos, de investigar, mas não tem um juiz pedindo busca e apreensão, esse tipo de coisa. Essa história da Polícia Federal, lá do diretor-geral da Polícia Federal, dizer que precisa de uma lei específica de fake news nova para regular a sua atuação, é importante, porque na alternativa ele teria que usar a Lei de Segurança Nacional. Isso não é um bode na sala, Rubens? É um bode na sala? Então, a questão é o seguinte, já tem aqui um curral completo, né? Que nem o Paulo Gambra estava comentando aí, como você bem alertou, o direito penal não admite interpretação extensiva, presunção de inocência, inversão do ônus da prova. Isso tudo não te lembra um certo caso do triplex, não? Pois é. Quando você admite uma hipótese absurda, você não tem motivo algum para recusar uma outra. Já dizia Descartes em 1600 e alguma coisa. Entendeu? As coisas são como são, não é à toa. Né? Tinha um quadro do Jô Soares, né, que ele fazia de comédia lá, no Antigo Gordo, que ele interpretava um mafioso, né, depois que prenderam o Busqueta e tal. E aí o jargão dele era: não traz a máfia para o Brasil escolhendo a máfia. Tudo que se traz para o Brasil é esculhambação. Infelizmente, com o direito não foi diferente. Esculhambaram o direito. Tudo que você aprende em qualquer lugar, né, você não tem como aplicar aqui, porque perdeu completamente o objeto. O que o professor Paulo Gamba falou está 200% correto, como a doutora Beatriz, hoje. Mas só que assim, não tem prática. Né? Inversão da prova. O que o Moro fala na sentença? O Lula não provou que é inocente, por isso vou condenar. A propriedade não está o nome do cara. Não, mas aí, com a lei não sei o quê, a propriedade não importa, porque, na verdade, a dinâmica demonstra que temos... Ou seja, é extensivo. O negócio agora é ser amigo de Moro para fazer test drive de Ferrari e virar dono, não é isso, Rubens? Então, mas o problema, se limitasse ao Moro e ao Lula, o problema estaria resolvido. Só que não para por aí. Uhum. Até que, como foi dito, né? Isso começou lá atrás, com 470, já pegou o Dirceu, isso vem destruindo. Isso vem destruindo, na verdade, desde a época do Fernando Henrique. Uhum. Mas, como ele era de direita, aquele negócio todo, o pessoal ficava mais comedido. Né? E isso foi até 2013, mais ou menos. Né? Um negocinho discreto aqui, outra coisinha ali. Pegaram o Lula numa situação, né, que ele está começando ali, explodiu o foguete, ele ficou meio vulnerável, aquele negócio todo.
botaram para ele assinar aquela lei de terrorismo, né, de antiterrorismo, de organização criminosa e tal, ele assinou. Aí, depois de 20 anos sem reajuste, péssimas condições de trabalho, policiais morrendo e tal, começaram as greves de polícia. Aí entraram na mente da Dilma, ela assinou a lei da prisão preventiva. O que acontece? A lei de organização criminosa, como também disse bem o Eugênio, qualquer coisa pode ser organização criminosa na versão brasileira. Uhum. Porque, na verdade, isso é um instituto importado da justiça italiana, do direito italiano, que foi fomentado pelos americanos, que se sentiam ameaçados pelo poder paralelo das máfias. Então, como o americano não gosta de concorrente, foi matar na raiz, da Itália. Ó, você tem que acabar com essa história de máfia aí, vamos fazer uma legislação. Só que lá, na Itália, a ideia qual era? O indivíduo que queria sair dessa vida, né, queria sair dessa organização criminosa, ele podia contar com o Instituto da Delação Premiada. Por quê? Ele abandonava o crime e abraçava o Estado. Aqui no Brasil, o cara faz delação para se proteger do Estado. Ele tem o Estado, não a organização criminosa. Porque ele está lá. Então, você está aí dentro, você está preso, prisão preventiva. Então temos que privatizar essas delações. Então, uma delação estatizada, é isso aí, Rubens. Na verdade, ele é uma PPP, né? Porque você tem uma parceria público-privada, você tem escritórios definidos que vão fazer a delação nos moldes que interessam ao Ministério Público, né? Uhum. E aí isso é feito, porque assim, não é só delação, você tem que fazer uma delação, é como a gente fala, né? O cara fala, você vai falar do Alckmin, você vai falar do Serra, não interessa, eu quero essa pecinha aqui para encaixar no meu joguinho, eu quero aquela figurinha ali, o Lula, eu quero esse. Pronto. Ah, não tem história. Não, aí você encaixa aqui, pronto, você viu, é o que eu quero. Você assina e aí você não vai ficar preso 300 anos. Olha, Rubens, só sobre esse caso específico de Lula, a gente não fugir muito do fake news, mas é só sobre esse... Até recibo de pedágio foi usado como prova, assim, uma coisa assim. Então isso quer dizer que... Na verdade, nada disso foge ao fake news, porque, que nem o Paulo Gamba está falando, isso não vai acontecer... O Rômulo está falando. Não, eu não vislumbro a auditoria militar dando pitaco no meio das eleições. Por quê? Dentro de uma lógica, né, jurídica totalmente desgarçada e destruída aqui no Brasil, isso não seria possível. Só que do jeito que nós estamos, tudo é possível. Até você lançar essa questão aí da Lei de Segurança Nacional e na impossibilidade de você utilizar a auditoria militar para não criar constrangimento, fazer uma interpretação extensiva da Lei de Segurança Nacional e deixar isso a encargo da Justiça Estadual. Pois é. Até da polícia mesmo. Não precisa nem de justiça, o delegado resolve. Não precisa nem exatamente. Eu tenho um amigo, eu vou até... Ele é lá da Justiça da Bahia e tal. Uma pessoa tem um cargo elevado lá na Justiça. E ele falava assim, a maior autoridade que existe é o soldado de polícia. Porque se ele falar, tem preso, você já está preso, né? O negócio tá, a meganhagem está solta, não é de hoje não, mas hoje piorou, hoje institucionalizaram a meganhagem. O Rômulo quer falar outra vez. Paulo Gamba, você fala na sequência. Fala aí, a gente ri, mas é uma tragédia isso que a gente está descrevendo. O Wellington, você mencionou a história do pedágio, e aí eu lembrei disso, que o verso da moeda da fake news é a fake prosecution, a fake persecução penal. Porque a maioria das denúncias que esse pessoal formula, elas não são para ser levadas a termo, elas são para gerar a notícia, gerar a manchete que é fake news. Então, fica uma retroalimentando a outra. Essa dinâmica brasileira, mas que está exportando já para a América Latina também, de repente vai chegar lá em Angola para o Paulo Gamba. Espero que não. Ô, Paulo Gamba, eu sempre tenho alertado você, Paulo Gamba, e os meus colegas lá de Angola sobre essa tentativa de... porque tem que dar liberdade à Procuradoria-Geral da República, porque tem que prender os grandes. Olha, o Paulo Gamba não cai nessa isca não, viu? Se você morder essa isca, meu irmão, a vaca vai pro brejo. É o golpe de Honduras, Paraguai, Brasil. Todo mundo no pacote, viu, Paulo Gamba? Wellington, esse negócio... Wellington, no dia seguinte vai o Procurador-Geral fazer curso nos Estados Unidos.
Você está ouvindo, Paulo Gamba? Wellington, eu só acreditarei nessa teoria da prisão dos grandes quando um dia eu ver o Bush preso, acusado de ter invadido o Iraque. Pronto. Ou Tony Blair, né? Exatamente. Aí vou começar a acreditar na história de que os grandes estão presos. Isso. Repara, aqui no Quênia aconteceu algo muito único, né? Muito único. Uhum. Também acaba por ser um elemento ligado ao fake news. O Tribunal Supremo invalidou, ou seja, invalidou as eleições que deram vitória ao presidente Uhuru Kenyatta, fruto de um recurso interposto pelo Raila Odinga, que é o líder da oposição. O tribunal, portanto, julgou procedente e anulou o resultado das eleições e mandou repetir o resultado das eleições. Então, mandou repetir o escrutínio. Deu 3 meses, 90 dias, para que se organizasse a logística toda, né? Uma contratação simplificada, tinha que se emitir novas fichas, cadernos eleitorais, compra de urnas e pronto. Wellington, foram 50 milhões de dólares para a organização das eleições. Num prazo de 90 dias, foram precisas mais 35 milhões de dólares. Para uma semana antes das eleições, o líder da oposição dizer que não vai concorrer porque não sente confiança nas instituições. Eu pergunto, por que impugnou? Paulo Gamba. Depois o presidente Uhuru Kenyatta acabou por concorrer sozinho. Isto, sim, Wellington. Olha, o caso recente de Angola, em agosto, com a vitória esmagadora do João Lourenço nas urnas do MPLA, 63% dos votos, a oposição ainda estava querendo falar de fraude, assim. E, assim, sem nenhum fundamento, não tinha o que ver. Tanto que eles mudaram de assunto. Né? Felizmente mudaram de assunto, porque pega mal. Então, e isso a imprensa divulga como verdade. Porque a manchete é assim, fraude eleitoral é denunciada pela oposição. Não é a oposição denuncia ou suspeita de fraude. Eles já pegam a mentira destacando como verdade. Tem que pegar aqui o gancho da comunicação para voltar para fake news. Vocês são advogados, gostam de falar para cacete, certo? Então, e o Romulo vai ter que sair daqui a pouco, e o live também vai acabar daqui a pouco. Mas eu vou pedir agora, como ponto de encerramento aqui da nossa discussão. Qual a lição que devemos levar para o nosso público? Porque todo cidadão é um fiscal das leis. O que é que a gente deve falar ao público que assiste nesse momento esta transmissão? O que é fake news e como lutar contra o cerceamento de liberdades de expressão e de imprensa. Eu vou começar com o Rômulo, que hoje é sexta-feira, é o dia de... porque ele trabalha comigo de segunda a sexta, aí ele tem que fazer terapia na sexta para suportar a semana seguinte. Ele não suporta, vai trabalhar comigo é insuportável. A Camila tá desesperada, tá doida pra largar tudo. Eu acho que você tá certo, porque eu chego lá, só falo de trabalho. Você não sabe o que tá acontecendo no Brasil, eu não falo de mim, eu só falo do trabalho do Brasil. Mas então, para concluir, eu coloquei na descrição desse vídeo uma reportagem da RT, da Russia Today, de alguns meses atrás, sobre fake news, falando por que surgiu agora e qual é o uso que vai se fazer contra a mídia independente. Mostrando que isso é uma armação, porque ele é uma entrevista com um senhor que foi editor-chefe do jornal Los Angeles Times por mais de 30 anos, premiadíssimo com Pulitzer, e ele fala claramente que a fake news sempre existiu. A fake news ela era feita combinadamente entre os governos dos países centrais e os órgãos de imprensa grandes, da grande mídia. Ele fala, a primeira fake news da história da comunicação de massa foi inventada pelo governo americano com o pessoal que inventou a imprensa amarela, o Hearst e o Pulitzer, que foi aquela história do afundamento do navio Maine em Cuba, justificando a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha em 1898, que fez os Estados Unidos tomarem como colônia Cuba,
Porto Rico, as Filipinas, e ficarem... As Filipinas foram colônias dos Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial, em virtude disso. Eles inventaram a história do lembra do Maine, e não tinha sido a Espanha que tinha fundado, mas eles usaram isso como uma desculpa para fazer essa guerra e roubar as colônias da Espanha. E aí eles repetem o crime depois no Vietnã, inventaram os tiros contra o navio Maddox da Marinha Americana, quando eles que provocaram os navios do Vietnã do Norte, à época, para justificar a intervenção direta dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E aí, Wellington, aí volta para você na sua conversa com Hans Blix, falando que a maior fake news da atualidade foi a história das armas de destruição em massa no Iraque. Então, esse editor-chefe do Los Angeles Times, nessa entrevista à Russia Today, ele menciona esses antecedentes históricos. Então, a gente sabe que fake news é o que sai na Globo. Fake news é o que o governo Temer combina com a Globo. Então, essa história de lei do fake news é para eles tentando se apropriar disso para usar contra a voz que denuncia o verdadeiro fake news. Então, só para fechar minha participação, eu queria falar, além do fake news, vamos ficar de olho na campanha que você lançou com o Miguel do Rosário, a Ghost News, que é o que eles não dão, a notícia fantasma que eles tentam esconder e que não entra na pauta da grande imprensa. Rômulo, obrigado por participar aqui desse live. Um grande abraço, que a terapia seja uma maravilha, que você volte com baterias recarregadas na segunda-feira. Até lá, hein? Tchau, tchau. Vou tirar porque o Rômulo tem outros compromissos. Eu volto agora com o Paulo Gamba e com o Rubens. Eu vou começar, Rubens, com você para concluir a sua participação. Rubens, como é que você aconselha o público sobre profilaxia de combate news, profilaxia contra fake news, perdão, e também como identificação do que realmente é fake news? Bom, então, fake news, como o Paulo Gamba falou, e reiterou aí o Rômulo, sempre existiu, é uma ferramenta, né, utilizada há muito tempo, né? Eu acho que a otimização aconteceu na Alemanha nazista, a propaganda nazista, né, que é essa questão de construir, né, uma concepção. O americano pegou isso dos nazistas, aprimorou mais ainda, depois com a tecnologia, isso assumiu uma força incrível, justificou a guerra do Iraque, enfim. Como falou o Gamba aí, né, só acredito em combate a fake news e punição dos grandes na hora que o Bush for levado a julgamento pelo que fez. Com Tony Blair. Naquela... Então, dizer que tinha armas químicas, que tinha isso, que tinha aquilo, não tinha nada, né? Era o triplex iraquiano do Saddam Hussein. Do Saddam, exatamente. Então, assim, meios de se defender hoje no Brasil, eu acho que a gente já está aqui conversando, o pessoal que está se dispondo a ter um tempo aí, está ouvindo, participando, pode proliferar a ideia de que o objetivo de uma criação de uma lei, né, para justificar aí essas operações almejadas pela Polícia Federal, né, que a Polícia Federal está com uma vontade enorme de ajudar as eleições de 2018, né, até para justificar, né, o salário dela, a atuação, estão sem fazer nada. Então, eles têm que arrumar alguma coisa. Bom, e tem essa possibilidade de trabalhar nessa área. Né, combater o fake news na política, para combater o ócio que está cometendo a Polícia Federal. Mas a ideia por trás disso me parece ser, né, a continuada derrocada dos direitos constitucionais e liberdades individuais, né, aqui no Brasil. Como isso sempre existiu, e é principalmente fomentado por grupos poderosos, grupos econômicos poderosos e governos, então não se justificaria uma lei, né, desses governos que se utilizam desses instrumentos para criar alguma coisa aí para combater, sabe-se lá o que eles estão argumentando que tem que combater. A forma, né, é vigiar as propostas de projeto de lei, né, na Câmara e no Senado, com esse cunho, né, então vai acompanhando, e denunciar. Falar assim, olha, deputado lá, não sei das quantas, apareceu com tal projeto de lei do fake news. Isso pode significar isso e isso e isso como transtorno para a sociedade e para os direitos de expressão. Então, ótimo. Então, justamente por esse acervo de argumentos que foram expostos aqui,
já serve, né, a pessoa já alimenta o seu acervo pessoal de conhecimento para poder fundamentar a opinião perante outras pessoas, e aí já vai formando uma barreira, né? Com certeza. É natural para poder, porque aí você vai tendo uma recusa, uma rejeição de um projeto de lei. São os né? dois pilares de sempre, Rubens, informação e resistência, né? Informação e resistência, não tem para onde correr. É isso aí. Informação e resistência. Acho que só tem isso. Então, não tem outra coisa. Não, mas já está de bom tamanho. Olha, Rubens, eu sou muito grato a você por ter participado desse que vai... Toda sexta-feira a gente vai procurar fazer um debate sobre um tema de interesse coletivo. E você aceitou esse desafio, trazendo, dentro da perspectiva das leis, uma ótica de quais caminhos devemos seguir, né, dentro do que está estabelecido pelas leis, porque a gente quer fazer um combate legal, né? E aí, apesar de que as instituições é que estão fora da lei, né? Mas isso aí é um problema delas, isso aí é mais uma luta para a correção no futuro. Mas muito obrigado, bom fim de semana para você e grato também pela participação hoje cedo no programa Duplo Expresso. É sempre um prazer tê-lo com a gente. Agora eu vou chamar o Paulo Gamba para encerrar este live aqui. Tá bom, Rubens? Um grande abraço e obrigado. Falou. Um abraço, Ayrton. Um abraço, Paulo. Ok. Um abraço, Rubem. Foi um prazer. É isso aí. Então, aproveitando aqui que o Paulo Gamba já está aqui com a gente, o Paulo Gamba, para encerrar sua participação, o que é que você diz ao público sobre identificação e combate ao fake news? Wellington, eu gostava de terminar conforme eu comecei. Quando comecei, falei que o fake news não é uma exclusividade do século XXI. Quer dizer, se nós formos a fazer a interpretação histórica dos fatos antigos, desde a Idade Média, nós vamos conseguir ver que a fake news já existe, né? Repara, por exemplo, que lembra o Wellington é muito bom leitor sobre a história da Roma antiga. Lembra-se que o general Marco Antônio, né? Sim, sim. Cometeu suicídio motivado também por uma notícia falsa, né? Exatamente. Porque lhe tinham informado que a sua mulher Cleópatra tinha se suicidado e por via disso ele também suicidou-se, quando na verdade a Cleópatra não se tinha suicidado. E se nós voltarmos um pouco na história, no século VIII, quando houve aquela doação de Constantino, né, que foi uma história forjada, né, porque Constantino havia transferido a sua autoridade sobre Roma e parte do oeste do Império para o Papa, o que na verdade não aconteceu. Mesmo a própria Revolução Francesa, mas já aqui, foi fruto de um fake news, porque pouco antes da Revolução Francesa foram se espalhando os vários panfletos que eram espalhados nas ruas de Paris, dando conta de que o governo estava colapsado e que tinha uma crise econômica bastante para que houvesse um apoio popular. E não se lembra que a fake news está mesmo ligada à história do próprio Estados Unidos, porque Benjamin Franklin tinha escrito notícias falsas sobre índios assassinos que trabalhavam para o rei Jorge III. E isso fez com que houvesse uma influência da própria opinião pública a favor da Revolução Americana com o intuito de exterminar Foi um os extermínio, americanos. é um holocausto aquilo. O Wellington? Foi um holocausto aquilo contra os índios. Exatamente. Então, esses assuntos e muitos outros são exemplos para nós percebermos que o fake news ele tem um poder muito grande, é uma grande arma que pode destruir de forma maciça. E Wellington, você é jornalista e percebe melhor que eu que existe uma grande diferença entre uma informação e uma notícia. E aqui vai já a minha recomendação para os nossos ouvintes ou telespectadores, né, que nos estão a ver ou ouvir, que é necessário nós percebermos o que é uma notícia, qual é a diferença entre uma notícia e uma informação. Enquanto uma informação ela é colocada e divulgada, a notícia ela deve ser trabalhada e deve também ser apurada se de fato essa informação corresponde a uma notícia. E o grande perigo, às vezes, da fake news não está só na colocação da fake news à disposição das pessoas. Está na divulgação das pessoas. Ou seja, as pessoas pegam a informação, partilham e difundem ela sem, de facto, terem a noção de que essa notícia, de facto, é verdadeira. Ô Paulo, vamos falar uma coisa. Num recente estudo que foi feito aqui por um grupo aqui na Suécia, eles escreviam um título, uma manchete, e escreviam outra coisa
totalmente diferente no corpo do texto. E o número de compartilhamentos era absurdo. Ou seja, as pessoas compartilham sem ler. Sequer, você está falando de pessoas que compartilham mentiras, mas o pior é a pessoa acreditar que vale a pena dividir algo que sequer ela conhece. Isso tem precisamente a ver com aquela falsa conexão, ou seja, daquele elemento semiótico que nós falamos, né? Exatamente. Tem a ver com macetes visuais das legendas que não dão suporte ao conteúdo, não é? Exatamente. Então é por isso que o apelo do Rubens é muito válido. Muito. A pessoa tem que procurar se informar. A pessoa tem que procurar participar. Não pode ficar recebendo prato pronto. No Brasil, por exemplo, Paulo Gamba, você é angolano, mas você morou no Brasil, estudou também, você é professor universitário, sabe o que é que eu estou falando. No Brasil, tem gente que lê uma manchete de um jornal e transforma aquilo numa discussão com a família, com um amigo, numa tese de mestrado. É como se ele fosse um especialista. E ele só sabe aquela manchete. É verdade, isso é verdade. Entendeu? O que eu conheço de gente assim, você não tem ideia. Então é muito difícil. Paulo, o nosso tempo esgotou. Eu sou muito grato a você por aceitar participar aqui. Essa semana no programa foi prejudicado por questões técnicas e o Rubens também hoje não pôde participar por mais tempo, porque ele estreou hoje esse espaço aqui com a gente, onde ele vai discutir toda sexta-feira algum tema relevante. E hoje você foi o nosso convidado para compensar aí a carência, a abstinência do público e nossa também, e da nossa equipe também. Muito obrigado, Paulo. Bom fim de semana e nos vemos em breve, pessoalmente, né? Eu vou pôr um tapete vermelho para ti quando chegares. É isso, em breve. Então, um grande abraço para você, felicidades. Um abraço, e estamos juntos. Um abraço para ti, um abraço para o Rômulo, o Rubens, a Camila e todos que estão nos acompanhando no Facebook ao vivo. E bom final de semana a todos. Um bom fim de semana para você também. Eu conversei aqui com o professor de Direito Internacional da Universidade Angolana, Abel Paulo Gamba, que falou também sobre fake news comigo, com Rômulo Maia e com o Dr. Rubens Francisco. Eu termino aqui este live. Espero que você tenha gostado, uma experiência nova nossa. E vamos procurar fazer sempre alguma coisa que possa ter algo que você possa enriquecer a sua discussão, o seu poder de argumentação, tá bom? Então, obrigado por acompanhar, compartilhem, curtam as páginas e continuem aqui valorizando o trabalho de quem está procurando de uma forma espontânea, por ativismo, trazer um pouco de um pensamento fora da caixa, uma narrativa diferente daquela que tentam impor todos os dias através da repetição da mentira. Um grande abraço. Na segunda-feira, às 6 da manhã, eu estarei de volta com o Rômulo e o programa Duplo Expresso. Mas em todas as páginas aqui você tem sempre conteúdo de qualidade. Continuem valorizando. Até lá.